Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler apenas e tão somente a parte B, a parte final do versículo 30. Evangelho de João, capítulo 13, a parte final, a parte B, tão somente do versículo 30. Podemos ler, queridos? E era noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua igreja aqui reunida mais uma vez em teu nome, Senhor. Entramos até agora em teus átrios com louvores, com nossas petições. Até agora, Senhor, a tua presença se fez sentir de uma forma intensa em nosso meio, e nós te somos gratos por tão grande amor e cuidado para conosco, Senhor. E agora queremos nos alimentar com a tua palavra. Perdoa os meus pecados e venha me usar, Senhor, para transmitir a mensagem que venha do teu coração para o nosso coração. Eu te oro, eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. E era noite. Eu acho interessante porque foi que o apóstolo João, quando escreveu esta passagem, veja que ele fez questão de registrar que era noite. O versículo 30 diz: e ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Aqui está, nesta frase, o que eu gosto de identificar como pérolas escondidas na palavra de Deus. Aqui tem uma pérola, e era noite. Creia, é uma linda pérola, porque aqui apenas dentro desta frase sai toda a mensagem para nós nesta noite. É uma pérola oculta, mas que Deus revela, desvenda para o seu povo. E era noite, é exatamente o momento em que o traidor, Judas, ele sai da casa onde ele estava com Jesus. Era noite, mas tinha luz lá dentro. O ambiente estava iluminado. E não bastasse a iluminação artificial, mas ali estava Ele, que é a luz do mundo, o Senhor Jesus. E Judas estava lá na presença da luz do mundo, e ele prefere ausentar-se da presença de Jesus. Ele prefere sair do ambiente iluminado que ele estava e sorrateiramente, talvez envergonhado, mas decidido
a ir adiante até o fim no seu propósito, ele sai e mergulha na escuridão da noite para cumprir o seu intento. Este é o momento em que ele sai da casa onde ele estava com Jesus, os seus colegas de 3 anos e meio de caminhada junto com Jesus. E o evangelista João registra algo que pode passar despercebido para muitos. E ele registrou: e era noite. Uma palavra tão pequena, mas tão plena de significado. Era noite, não apenas porque o sol se pusera na linha do horizonte. Era noite, principalmente, escuridão na vida dos participantes que estavam envolvidos naquele momento da história. Era noite na vida dos discípulos. Era noite na vida de Jesus. E era noite na vida de Judas. Era noite para os discípulos. Eles estavam vivendo um momento de perplexidade. Eu me coloco no lugar deles e consigo entender a perplexidade que de repente começou a tomar conta daqueles homens, adultos, chefes de família, que haviam largado tudo para seguir Jesus, que viam nele o Messias que viria ser o Redentor de Israel, mas livrando Israel da mão dos romanos. Eles colocaram tanta esperança, talvez, num reinado de Jesus aqui na terra. E eu não tenho, assim, muita dúvida não de pensar, a Bíblia não diz isto, mas quando a gente sabe que a expectativa era de que eles acreditavam que Jesus estaria reinando aqui na terra, eles se imaginaram já: eu vou ser ministro disso, eu vou ser ministro daquilo, ele vai ser o rei, eu vou ser o encarregado de tal coisa, eu vou cuidar do departamento disso, aquilo. Mas eles começaram a ver, pelas palavras de Jesus, que não era aqui não na terra, era algo lá no céu. E aí teve até um momento em que eles, veja a ambição, o interesse das pessoas, quando eles souberam que não era aqui, que era lá no céu: Jesus, nós queremos te fazer um pedido, o que é que vocês querem? Quando o senhor estiver lá, deixa eu me sentar à sua esquerda e meu irmão à sua direita. Eles queriam honras e glórias até lá no céu, mas eles começaram a viver um momento de escuridão, de perplexidade. Eles estavam perplexos, eles estavam completamente desorientados. Por quê? Pensa comigo, eles foram educados, irmãos, numa tradição em que apontava para um Messias glorioso, para um Messias vitorioso, que viesse e expulsaria os romanos para fora da sua terra e tornaria a sua nação, Israel, a primeira nação do mundo. Eles foram preparados para isso. Eles reconheceram que este homem, Jesus, com que eles haviam comprometido a sua vida, ele era o Messias que esperavam. Então eles já não tinham mais dúvida: é ele o Messias. Todavia, eles esperavam um guerreiro, e agora tem aí um homem que está colocando cada vez mais o seu corpo na cruz. E eles o veem até mesmo assustado. Eles olham para Jesus e eles, outrora que viram ele totalmente seguro de si, restaurando a saúde dos enfermos, trazendo à vida quem já havia morrido, eles agora olham e veem o quê? Um homem comum. Eles haviam depositado tanta esperança naquele homem, mas agora eles olham para ele e o veem na sua humanidade mais completa. Jesus estava assustado. E aí a gente entende porque era noite para os discípulos. Eles, os apóstolos,
se sentem inseguros, até com algumas palavras dele. Vamos ver em João 16:32. João 16:32. Olha o que ele diz: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estarei só, porque o Pai está comigo. Irmãos, eles sempre o viram tranquilo, a ponto de, numa tempestade em que as ondas se levantavam, e ele estava com a cabeça sobre uma almofada, mas ele levantou-se a uma ordem dele, o mar se acalmou e a tempestade se dissipou. Era este o Jesus que eles estavam acostumados a ver todos os momentos. Mas agora era noite na vida deles, porque eles olham para Jesus e sentem: o mestre está angustiado. E é lógico que eles passam a se sentir inseguros. Se o mestre, que sempre passou força para eles, começa a passar angústia, como é que eles se sentem? Ficaram angustiados também. E eles veem aquele homem com medo. Jesus estava com medo. Mateus 26:38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Uma pessoa que diz isso, está ou não está com medo? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, não me deixem só, e vigiai comigo. Era noite na vida dos discípulos. Nós podemos imaginar então como é que esses homens naturalmente se sentiam. Aquele em quem eles haviam depositado toda a sua esperança, cai a ficha. Ele era um homem, na verdade, igualzinho a eles, e o que é pior, ele estava com medo. Eles haviam, irmãos, deixado filhos, haviam deixado esposa, haviam deixado a família para seguir aquele homem. E ele mesmo, Jesus, havia dito: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jesus disse isso, e eles deixaram a família para seguir atrás de Jesus, para se sentirem dignos dele. Eles já não estavam entendendo mais nada, tanto que Pedro, numa ocasião, ainda chegou e disse para Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Era noite na vida dos discípulos. Eles deixaram tudo por causa deste homem, porque eles esperavam um Messias vitorioso, e agora o viam conformado para a morte. Eles viviam um momento em que o futuro era totalmente incerto para eles. Porque o que seria deles? Eles viam: Jesus vai morrer, e nós, que sonhamos tanto, deixamos a família, vai ser o que de nós agora? Então, concordam que era noite para os discípulos? Mas se era noite para os discípulos, era noite também para o próprio Jesus. Nós não podemos esquecer que Jesus, ele tinha as duas naturezas. Ele tinha a natureza humana, mas tinha a natureza divina. Jesus era Deus, mas ele também era homem. Ele sentia os mesmos sentimentos que nós. E numa ocasião, ele mesmo disse aos discípulos, vamos para Lucas 12:50. Ele disse:
Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Olha que palavras de Jesus, hein? E quanto me angustio até que o mesmo se realize. O Senhor Jesus, homem, disse que se angustiava por causa desse batismo. Que batismo era, irmãos? A morte na cruz. Ele sabia que ia morrer e disse que se angustiava. Ele falava da cruz. Irmãos, graças a Deus que nós não sabemos como é que nós vamos morrer, nós não sabemos quando é que nós iremos morrer. Graças a Deus. Você já pensou se você soubesse o dia, a hora e a maneira pela qual você iria morrer? Será que você não se angustiaria também? Nós vemos que Jesus, ao contrário de nós que não sabemos, mas Jesus sabia o que vinha pela frente e quando seria, como seria. Em João 13, 21, João 13, 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Viram a expressão que a Bíblia usa aqui para dizer como era o ânimo do Senhor Jesus? Diz: angustiou-se Jesus em espírito. Então, vocês concordam comigo que era noite para os discípulos, mas também era noite para Jesus? Mas era noite também para Judas. Ele estava jogando a grande cartada da sua vida, e era para ele um bom dinheiro que estava conseguindo com aquela traição. Um homem que foi norteado a vida inteira pelo apego ao dinheiro, não hesitou em trair o mestre para ganhar um bom dinheiro. E além disso, pode ser que ele tivesse visto que a causa de Jesus não ia para ponto nenhum. Ele percebeu: isso aqui não vai dar em nada, esse homem vai morrer e eu perdi 3 anos e meio da minha vida seguindo ele para ganhar uma miséria e ter roubado a bolsa o quanto eu podia. Que ele vivia saqueando a bolsa, que era ele o tesoureiro, ele roubava a bolsa, roubava o dinheiro dos apóstolos. E tem gente que é assim, irmão, que quer levar vantagem sempre em tudo. Então, diante disso, era melhor o quê? Era melhor ficar do lado dos vencedores. Era melhor ficar do lado de quem pudesse pagar mais, porque perdedor não é boa companhia. Então, já que as coisas vão sair assim, eu vou ficar do lado onde está rolando dinheiro. Escrúpulos, caráter, fidelidade, amizade, gratidão, esquece, isso é bobagem. Eu quero é dinheiro. Era isso que ele pensava para fazer o que ele fez. Não é da gente se admirar. Não é esta hoje a postura de muita gente por aí? A vida não é ditada pela convicção ou pelo caráter. A vida é ditada pela conveniência. Olhe para a política, você vai ver. Eu acho incrível, tem uma pessoa aqui na cidade que toda eleição ele troca de lado. Você vê, numa eleição ele estava acompanhando um candidato, nessa ele já está acompanhando o outro, e assim vai. É ditada por caráter, por amizade, por gratidão a alguém? Não, é o lado que pagar mais para ele que ele vai. É muita gente que vive assim, irmão. É verdade, Judas não é uma exceção. Agora, há um aspecto interessante. Judas, ele estava no lugar onde havia luz,
E mais, ele estava na presença de Jesus, que é a própria luz deste mundo. Mas ele sai da casa, ele sai da companhia de Jesus, ele sai da companhia dos seus amigos e prefere ir para fora, prefere sair da luz para ir para a escuridão. Mas convenhamos, como conseguir permanecer ali quando o seu coração carregava toda esta maldade, e quando o próprio Jesus acabara de dizer: um de vocês vai me trair? E quando todo mundo pergunta: será que sou eu? Sou eu o traidor? Sou eu? Jesus diz: é o que mete comigo a mão no prato. E na hora que Jesus estendeu a mão, Judas estende a mão também. E ali foi revelado quem era o traidor. Agora todos os olhares convergem para Judas. Como é que ele vai ficar ali? Irmão, a capa caiu. A pessoa fica na igreja com uma capa, pensando que engana, e ela permanece, se fazendo de irmão, como Judas se fazia, mas só fica até o momento em que Deus quer. Porque quando Deus quer, Ele faz a capa cair. E quando a capa cai, a pessoa só tem duas coisas a fazer: ou se arrepende, ou vai para a escuridão de onde saiu. Foi o caso de Judas. Ele não se arrependeu e saiu para a escuridão. Sabe por quê, irmão? Porque diante de Jesus cai toda a capa. Você pode enganar uma igreja inteira, e o pastor também, de repente, mas você não engana Jesus. E se o pastor é um homem de Deus, se o pastor é um homem consagrado, Deus revela para o pastor e faz a capa cair. Você crê nisso? Porque é por isso que ele constitui o pastor como anjo da igreja. E se ele não revelar para o pastor ter cuidado e saber onde é que está pisando, aquela capa dentro da igreja segue barbarizando e, o que é pior, contaminando os outros, e a igreja adoece. Uma laranja podre no meio de um saco inteiro de laranja, ela estraga o suco. Fizer um suco do saco de laranja, mas botar uma só podre no suco, estraga tudo. Uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. Mas na presença de Jesus não tem capa que consiga se manter. Judas, ele não foi expulso por ninguém. Ninguém disse: traidor, traidor, saia daqui. Não! Ele não foi expulso por palavras, não foi expulso por nada, a não ser por causa da presença de Jesus, que ele não conseguia mais suportar. A capa caiu, e é a presença de Jesus quem o impele para fora, para a escuridão. E não é porque a noite estava lá fora, é porque a noite estava dentro do coração dele. E há muita gente como Judas, irmão, que foge da presença de Jesus porque não suporta. A noite está no seu coração, e na presença de Jesus a pessoa não consegue se manter. Participar de um culto numa igreja acaba se transformando, para quem tem a noite no seu coração, como uma das coisas mais chatas do mundo. Seu coração, a sua vida não estão ali, estão lá na escuridão da noite, fora da igreja. E aquilo tudo que está acontecendo ali
não lhe diz respeito. Há aqueles, inclusive, que olhando toda a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, de ter uma vida correta, prefere as trevas, prefere viver na escuridão, que em vez de viver na companhia de Jesus, prefere sair e viver lá, do lado de fora, onde reina a escuridão. Só que a noite, se parecia por um lado atraente para Judas, como parece atraente para muita gente, a noite revelou-se enganosa para Judas. A noite, pode acreditar, ela é sempre enganosa. Ele ficou sem Jesus, ele ficou sem a companhia dos outros, e ele ficou sem as moedas naquela noite. Irmão, o que ele fez é terrível, porque o que é que ele fez? Ele trocou Jesus por quê? Por dinheiro. Queridos, trocar Jesus por dinheiro é uma opção trágica, porque mergulha a pessoa no escuro. Era noite para os discípulos, e era noite para Jesus, mas era noite também para Judas. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, e ela completa: a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. E finalmente raiou o sol para os discípulos. Numa manhã de domingo, algumas mulheres foram ao sepulcro chorar a morte de Jesus, e de repente elas descobrem que não havia mais ninguém naquele sepulcro. E estas mulheres então voltam com uma notícia que abalou a humanidade para todo sempre: Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, ele não está morto, ele vive e reina para sempre. Aleluia! A sepultura está vazia, não há ninguém lá. Era noite, sim, mas veio uma manhã, amanheceu. Aqueles que foram lá para chorar, aqueles que estavam tristes e que foram para ver o Cristo morto, eles descobriram numa manhã que ele saíra, e que não era mais um crucificado, que não era mais um morto, que não era mais um rejeitado. Ele saiu para acontecer com ele o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 2, os versos do 9 ao 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Foi isto que aconteceu naquele amanhecer glorioso. Não é mais um rejeitado, é o Senhor dos senhores. Era noite, mas veio a manhã para os discípulos. Veio a manhã também para Jesus, porque ele não ficou naquela cruz, porque ele não ficou naquela sepultura. Amanhã também veio para Jesus. E ele saiu, recebeu um nome sobre todo nome, e dividiu a história em duas partes, antes e depois dele, e tornou-se o vulto central da história da humanidade. Irmãos,
houve manhã para os discípulos, houve manhã para Jesus, mas não houve manhã para Judas. Judas, em trevas de coração vivia, para as trevas se foi, e em trevas morreu, e nunca lhe veio amanhã. Não raia amanhã para aquele que insiste em caminhar sem Cristo na escuridão. Todo aquele que vira as costas para Cristo não está num caminho radiante, está indo para a escuridão. E ele perde a bênção da companhia do Senhor Jesus Cristo. Ele perde a bênção da companhia de outras pessoas que, é verdade, não são santas, são iguais a ele, mas que podem ajudá-lo na sua vida. E ele tenta agarrar 30 moedas que depois não consegue segurá-lo na sua mão. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não se decidiu por Jesus, está esperando eu não sei o que acontecer na sua vida, eu preciso lhe dizer de todo o meu coração: se você pensa que a vida lá fora, que a vida de trevas, de escuridão, é melhor do que a vida na casa, é melhor do que a vida na luz com o Senhor Jesus, eu preciso te alertar: você vai perder a casa, você vai perder a luz, você vai perder o Senhor e vai perder as suas moedas, e olhe lá se não perder também a sua vida. Agora, falando sobre noite e falando sobre a luz, nós temos as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia! Jesus, ele estava em um breve momento de escuridão, mas ele é a luz do mundo. E assim, aquele que o segue também não anda em trevas, mas anda na luz do mundo. Não há trevas para quem segue Jesus. João 12, 35. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Meu irmão, minha irmã, você será que está vivendo no escuro espiritual? Desorientado, sem rumo, sem saber para onde vai, com o coração dividido? Você se sente como alguém cego tateando na escuridão, sem saber onde pôr o pé ou a direção a dar à sua vida? Pois saiba que aquele que também passou por momentos de escuridão é a luz do mundo. Saiba que sempre haverá momentos de trevas, mas creia e se alegre, a luz, ela sempre brilha para quem segue a Cristo. Haverá um amanhecer para quem segue a Cristo. Todavia, aqueles que optam por não aceitar a Cristo, aqueles que optam por deixar Jesus, sair da presença dele, viver sem ele, assim como Judas,
em trevas vivem, em trevas andam e em trevas morrem. Neste momento, agora, aqui, aproveite e chame Jesus Cristo para a sua vida, para que você nunca mais viva nas trevas da noite. Meu irmão, minha irmã, escolha viver sempre na manhã de uma vida com Jesus de Nazaré. Que o Senhor aplique o entendimento da sua palavra em cada coração. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto. Arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido pelas misericórdias do Senhor Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto. Arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei que só depois de eu ter me arrependido, aí então foi que eu fui socorrido
pelas misericórdias do Senhor. Jesus, e me trouxeste, Senhor, das trevas para a luz. Programa Momentos com Jesus.